Oi pessoal, estamos de volta com a aula de número 13. Aqui nós vamos dar sequência ao estudo das funções. Nessa aula nós vamos ver funções definidas por mais de uma sentença e começar a estudar o módulo de um número real. Para estar estudando aí como as funções podem ser definidas por mais de uma sentença, eu trouxe alguns exemplos. Então, algumas funções são definidas por mais de uma sentença. No primeiro exemplo eu trago um f de R em R, ok, esse f de x é igual a menos x menos 1 se o x dele for menor ou igual a 0. E esse mesmo f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 1 se x for maior que 0. Então, existem duas sentenças que determinam aqui a minha função f de x. Se eu mostrar o comportamento dela por um gráfico, comportamento geométrico, eu tenho essa primeira parte que faz referência a essa primeira sentença e tenho essa segunda parte que faz referência a essa segunda sentença. Nós podemos aqui também estar tirando várias conclusões desse comportamento gráfico, que eu vou estar mostrando para vocês. A primeira delas é o domínio dessa função, que é o conjunto dos números reais. A gente pode observar aqui, ó, é um f de R em R. O contradomínio também é o conjunto dos números reais. Agora, a imagem, elas são valores de y maiores ou iguais a menos 1. Se você observar aqui, a função não apresenta valores menores que menos 1. Só ou iguais a menos 1 ou maiores que menos 1. Outra coisa é que a função ela é decrescente, essa função é decrescente nesse intervalo, que vai de menos infinito até 0, com relação aos valores de x. Então, se você escolher qualquer valor aqui, à esquerda do eixo y, você vê a função decrescente. Se você escolher valores que vão de 0 até mais infinito, você vai observar aqui que a função ela é crescente. Outra coisa é que a função ela é positiva em dois intervalos para os valores de x. Então, se você considerar aqui na esquerda de menos infinito até menos 1, a função ela apresenta valores acima do eixo x. Então, nessa região ela é positiva. E se você considerar valores aqui que vão de 1 até infinito, valores de x, a função nesses valores ela está acima do eixo x. Então, ela também apresenta valores positivos. Já se você considerar valores que estão entre menos 1 e 1 para x, a função vai apresentar uma região aqui abaixo do eixo x. Nessa região, ela apresenta valores negativos. E se você considerar os próprios menos 1 e 1, você está considerando, no caso, os zeros da função f de x. Os valores de x que fazem o gráfico tocar aqui no eixo x. Eu trouxe outro exemplo. Nesse outro exemplo eu tenho a função h de R em R. Ok, esse h de x vai ser menos 2x mais 2 se o x for menor que 1. Então, para valores menores que 1 de x, a função será essa, menos 2x mais 2. Agora, ele será igual o h de x a 2x menos 2 se o x dele for maior ou igual a 1. Eu também posso estar vendo o comportamento geométrico dessa função. Essa primeira parte faz referência à primeira sentença e essa segunda parte faz referência à segunda sentença. E eu também posso estar trazendo aqui algumas conclusões. O domínio da função é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais, e a imagem são valores de y maiores do que 0 ou iguais a 0. Veja que você não consegue observar o gráfico abaixo do eixo x. Então, você só tem valores de y de 0 para cima, certo? Ou 0 ou maiores do que 0. Também nós conseguimos ver que h ela é decrescente no intervalo para x de menos infinito a 1. Então, qualquer valor aqui ó, à esquerda, até o 1, a função ela é decrescente. Se eu olhar aqui os valores depois do 1, né, valores maiores que 1, então vão até mais infinito, nesse intervalo para x, a função ela tem um comportamento crescente. Eu também posso estar observando que a função ela assume valores positivos para qualquer x real menos o valor 1 do x.
Para qualquer valor x real, a função é positiva, menos quando x for igual a 1. E quando x for igual a 1, nós temos aí o zero da função, que é a região onde é o ponto onde o gráfico toca aqui no eixo x. Nessa função, a h de x, a gente não observa valores negativos. Nós não temos nenhuma parte do gráfico abaixo do eixo x. Essas funções que são definidas por mais de uma sentença, elas vão nos ajudar a estar estudando a função modular que vai aparecer nas nossas aulas futuras. Mas antes de estudar a função modular, nós precisamos conhecer o que é o módulo de um número real. E eu trouxe aqui a definição para vocês. O módulo ou valor absoluto de um número real x, que indicamos por x com essas duas barrinhas ao redor, é igual a o próprio x vai ser igual ao próprio x se esse x for positivo ou igual a zero. Então não muda nada. O módulo de x vai ser x. Agora, o módulo de x vai ser igual a menos x se esse x é um número negativo. Então, esse menos da frente de um número negativo faz com que no final ele fique positivo também. Então, o módulo de um número real é sempre maior ou igual a zero. Então, a afirmação que eu acabei de falar, usando uma expressão matemática, fica: módulo de x é maior ou igual a zero para todo x. No caso, para todo x real. Se ele já for positivo, continua positivo. E se ele for negativo, ele passa a ser agora positivo. Dá para a gente fazer uma representação desse conceito de módulo usando geometria e a reta real. Eu tenho aqui a reta real, tenho o ponto zero, tenho um ponto marcado à direita e um ponto marcado à esquerda do meu zero. Vocês sabem que os valores à direita na reta real, à direita do zero, ficam positivos e à esquerda do zero ficam negativos. Mas se eu fizer a seguinte pergunta: quantas unidades eu tenho entre menos 1 e 0 e quantas unidades eu tenho entre 0 e 1? A resposta é uma unidade. E para estar respondendo, eu não precisei colocar o sinal. Eu respondi aqui como uma unidade positiva nas duas situações. Então, essa uma unidade aqui que nós determinamos é o que a gente chama de módulo de um número real. Seria a distância ou quantas unidades o número tem de distância em relação ao zero. Então, do 0 para o 1 eu tenho uma unidade, do 0 para o menos 1 eu tenho também uma unidade. Está aí a representação geométrica do conceito do módulo. Bom, avançando aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente estar vendo como calcular o módulo. Então, o primeiro deles, o mais simples, eu tenho um módulo de 3. 3 já é um número positivo, o módulo de 3 deu 3. Então, eu justifiquei aí, pois 3 é maior que 0. Aqui na letra B, eu tenho um módulo de menos 3. Isso vai dar 3, ele vai ficar positivo. Então, por que eu fiz isso? Porque menos 3 é menor que 0. E quando isso acontece, a gente tem que estar multiplicando por menos 1, para ele ficar positivo. C, eu tenho um módulo de 0. E o módulo do 0 tem que dar 0 também. E na D eu tenho um módulo de menos raiz quadrada de 11. O resultado vai dar raiz quadrada de 11, sem o sinal do menos. Já como ele é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1 também para ele ficar positivo. Na letra E, eu tenho uma propriedade aqui dos módulos que diz que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Isso porque se eu colocar aqui um número positivo e fizer o quadrado e depois tirar a raiz quadrada, o resultado vai ser o próprio número positivo. Mas se eu colocar aqui um número negativo e eu fizer essas operações, o resultado vai dar positivo. Vou dar um exemplo. Se eu fizer aqui menos 4 ao quadrado, vai dar 16 positivo. Raiz quadrada de 16 dá 4, que é igualzinho ao conceito do módulo. Então, sempre você pode estar usando no lugar do módulo essas duas operações aqui combinadas. Propriedades do módulo. Então, a primeira propriedade diz que módulo de x tem que ser maior ou igual a zero para todo número real x, que é a propriedade que eu estava usando para estar explicando o módulo para vocês. A segunda propriedade é que módulo de x é igual a módulo de menos x, já que esse daqui tem que sair positivo e esse também positivo do módulo. Isso para qualquer número real x. A próxima propriedade diz que módulo de x vezes y vai ser igual a módulo de x vezes módulo de y. Certo? A gente pode estar separando aqui esse produto
em dois módulos e o resultado vai ser o mesmo, vai ser igual. Isso para quaisquer números reais x e y. Outra propriedade, eu tenho aqui o quociente, né, a divisão de x por y em módulo. Eu também posso estar separando. Eu coloco o módulo de x dividido por módulo de y e isso também vai ser igual para quaisquer números reais x e y, só que tem um detalhe. Aqui o y ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, já que a gente não pode fazer divisões por zero. E aqui outra propriedade diz que se eu tiver módulo de x mais y, isso vai ser menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, certo? Nunca o módulo de x mais y vai ser maior do que o módulo de x mais o módulo de y. Ou ele vai ser igual, ou ele vai ser menor. Seria aí uma quinta propriedade dos módulos. Bom, módulo de um número real, eu trouxe aqui outros exemplos para a gente estar respondendo. Então, no A eu tenho 10 menos 15. Para estar respondendo, eu preciso fazer a subtração primeiro e depois eu tiro o módulo do que restou. Então, eu tenho aí 10 menos 15 dá menos 5. Módulo de menos 5 dá 5. Eu trouxe outro exemplo. Eu tenho módulo de 1 menos raiz quadrada de 3. A gente sabe que raiz quadrada de 3 é um número maior que 1. Então, se eu fizer essa subtração aqui, o resultado vai dar negativo. Então, para que eu tire o módulo, eu vou ter que multiplicar o resultado por menos 1 para ele poder ficar positivo. Então, tá aí. Eu tenho 1 menos raiz de 3. Eu já sei que isso aqui vai dar negativo, né? Porque esse é maior. Aí eu estou colocando aqui o sinal de menos na frente para poder tirar o módulo. Aí o resultado ficou menos vezes menos deu mais. Raiz de 3 positiva. Menos vezes 1, menos 1. Tá aí o resultado. Eu trouxe aqui outro exemplo. 2 menos π, né, em módulo de 2 menos π. Nós sabemos também que o π ele é maior do que o 2, então essa subtração aqui vai dar negativa. Então eu coloquei o menos na frente, está tirando o módulo. Com menos 2 menos π, né, e aí no caso eles entre parênteses. Aí eu multipliquei o menos pelo menos π, deu π, e o menos pelo 2 deu menos 2. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Módulo de 5x menos 2. Aí, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o x ele vale menos 2. Seria quando você tem uma incógnita e o valor dessa incógnita está sendo fornecido. Então, nesse caso aqui, eu estou afirmando que o x vale menos 2. Então, eu substituí aqui. Ficou 5 vezes menos 2 em parênteses, menos 2 e tudo isso em módulo. Então, aí, 5 vezes menos 2, menos 10. Já tinha esse menos 2 aqui. Menos 10 menos 2 dá menos 12. E módulo de menos 12 dá 12. Então, eu estou mostrei aqui como calcular alguns módulos, onde ao invés de você ter apenas um número, você tem algumas operações de adição, subtração ou multiplicação dentro dos módulos. Bom, equações modulares. Então, são equações onde o módulo aparece pelo menos em uma expressão com uma incógnita. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Eu tenho módulo de x menos 1 igual a 7, módulo de 2x menos 3 igual a 13, módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1 e módulo de 3x menos 1 igual a módulo de x mais 2. Então, o que a gente precisa nas equações? Encontrar justamente esse valor de x desconhecido, o valor da incógnita. Então, eu vou estar mostrando aqui como solucionar cada um desses exemplos. Então, primeiro, o módulo de x menos 1 igual a 7. Eu vou estar considerando inicialmente esse x menos 1 me traz uma subtração que dá um valor positivo. Então, o resultado desse módulo seria o próprio x menos 1 igual a 7. E aí, passando o menos 1 para o outro lado da igualdade, eu descubro que o x pode ser 8. X igual a 8. Se você substituir aqui, bate. Porque vai ficar 8 menos 1, 7. Módulo de 7 dá 7. Avançando, eu posso também estar considerando que essa subtração deu um número negativo. Então, para estar tirando do módulo, eu precisaria multiplicar x menos 1 por menos 1. Então, foi o que eu fiz aqui.
considerando que essa subtração gera um número negativo. Então, multipliquei por menos 1 e isso é igual a 7. Fazendo multiplicando os dois lados da igualdade por menos 1, esse menos aqui, multiplicando por menos 1 daria mais, então eu tiro do parênteses x menos 1, e esse 7 aqui ficou negativo, menos 7. Passando o menos 1 para o outro lado da igualdade, ele foi positivo, ficou x igual a menos 7 mais 1. Aí eu descubro que x também pode ser igual a menos 6. Se eu substituir menos 6 aqui, o valor também dá certo, porque vai ficar menos 6 menos 1, vai dar menos 7, e módulo de menos 7 dá 7. Então, as duas situações, as duas soluções são possíveis. Então, quando você for resolver uma equação modular, você deve observar se você tem uma ou mais soluções. Então, aqui como solução final, eu tenho menos 6 e 8. Mas perceba que eu testei, eu fui lá substituir para ver se o resultado batia com a equação modular. Avançando aqui para o exemplo B, eu tenho o módulo de 2x menos 3 igual a 13. Então, eu vou estar usando um raciocínio semelhante. Vou estar considerando que 2x menos 3 dá um número positivo e vou igualar isso aqui a 13. Então, passando o menos 3 para o outro lado da igualdade, ficou 13 mais 3, dá 16. O 2 que está multiplicando passou dividindo. Então, descubra aí que o x é igual a 8. Se eu substituir aqui, tem que bater o 13, certinho. Mas eu posso estar considerando também que essa subtração aqui gera um número negativo. Então, eu tirei daqui 2x menos 13 e multipliquei por menos 1 e igualei ao 13. Multiplicando ambos os lados por menos 1, esse menos aqui, ele cancela, né? Porque vai ficar menos vezes menos 1. Então, já tirei positivo, 2x menos 3. E o 13 ficou agora menos 13, que eu multipliquei ambos os lados por menos 1. Passando o menos 13 para o outro lado da igualdade, eu tenho mais 3. E aí, fazendo menos 13 mais 3, eu tenho menos 10. E o 2 que está multiplicando passou para o lado de cá, dividindo. Então, eu fiquei com menos 10 dividido por 2, x igual a menos 5. Então, eu teria aí como solução o menos 5 e o 8. Então, não esqueçam de conferir também. Se eu substituir aqui, eu vou ficar com 2 vezes 8. Nós vamos ter 16. 16 menos 3, eu vou ter 13. Módulo de 13 dá 13. Bate certinho. E o menos 5, se eu substituir aqui, eu vou ter 2 vezes menos 5, eu vou ter menos 10. Menos 10 menos 3, eu vou ter menos 13. E o módulo de menos 13 dá 13 também. Então, bate as duas soluções. Meu exemplo C. Agora tenho x mais 1 em módulo igual a 2x menos 1. A diferença desse exemplo é que eu tenho agora uma incógnita dentro do módulo e uma fora. Mas o raciocínio é semelhante. Vou considerar que esse x mais 1 me gera um número positivo. Então, já tirei do módulo aqui e igualei a 2x menos 1. E vou estar resolvendo essa equação. Tudo que tem x para o lado esquerdo, o que não tem x para o lado direito. Então, o 2x vem aqui como menos 2x e o mais 1 veio para cá como menos 1. X menos 2x dá menos x, menos 1 dá menos 2. Multiplicando ambos os membros por menos 1, eu descubro que x tem que ser igual a 2. Para que isso aqui, esse x sendo igual a 2, seria uma solução. Considerando agora que essa soma me gerou um número negativo, eu tenho que multiplicar ela por menos 1. E igualei aqui a 2x menos 1. Resolvendo, eu multipliquei esse menos pelo x, menos x. Esse menos pelo 1 dá menos 1. E igualei aqui 2x menos 1. Tudo que tem x eu passei para o lado esquerdo, o que tem número eu passei para o lado direito. Então, esse 2x aqui positivo veio como menos 2x. E esse menos 1 aqui foi como mais 1. E aí, aqui eu tenho menos 3x. E aqui eu tenho 0. A conclusão é que nessa situação, o meu x é igual a 0. Né? Se eu passar aqui o menos 3 dividindo o 0, eu vou ter x igual a 0. Agora eu vou testar essas soluções. Então, primeiro eu coloquei o 2 aqui no lugar do x. Então, ficou 2 mais 1, certo? Isso tem que ser igual a 2, aí aqui tem x de novo vezes 2, menos 1. Então, 2 mais 1 dá 3. Aqui dá 4 menos 1, que dá 3.
e eu posso garantir que módulo de 3 dá 3. Então, esse primeiro x aqui é uma solução para a minha equação modular. Agora vamos pegar o zero. Eu coloquei aqui 0 mais 1, né, dentro do módulo, e 2 vezes 0 menos 1. E aí, 0 mais 1 dá 1, módulo de 1, e 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. Isso daqui não é verdadeiro, isso é falso. Então, eu não posso estar considerando que x igual a 0 seja uma das minhas soluções para a minha equação modular. Sendo assim, a única solução que eu tenho é que o x tem que ser igual a 2. Sempre façam um teste para estar descartando as soluções que não atendem à equação modular. Meu último exemplo, no exemplo D, agora eu tenho um módulo tanto na esquerda como na direita da minha equação modular, né? No primeiro membro e no segundo membro da minha equação modular. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou considerar que esses módulos geram aqui subtração. A subtração aqui gera um valor positivo e aqui a adição gera um valor positivo. E vou estar resolvendo. Então, tudo que tem x para o lado esquerdo, tudo que tem número para o lado direito. Aqui ficou 3x menos x dá 2x. 2 mais esse 1 que veio para cá positivo dá 3. E aí, passando o 2 para o outro lado da igualdade, eu descubro aí que x tem que ser igual a 3 sobre 2. Bom, para estar chegando na segunda solução, basta que você tire do módulo e considere que um dos lados seja agora negativo. Então, eu tirei aqui o 3x menos 1 e considerei que o lado de cá fosse negativo. Então, eu tenho que estar multiplicando aqui por menos também. Então, resolvendo, eu multipliquei menos por x deu menos x e menos por 2 deu menos 2. Tudo que tem x para o lado esquerdo, tudo que tem número para o lado direito. Então, esse está negativo, veio positivo. Esse está negativo, foi positivo. Aqui deu 4x e aqui deu menos 1. E aí, passando o 4 para o outro lado da igualdade, eu fiquei com menos 1 quarto. Bom, agora fazendo o teste, então, pegando aqui x igual a 3 meios, substituir no lugar de x aqui, na minha equação modular, 3 meios. Então, ficou 3 vezes 3 meios menos 1, igual a 3 sobre 2, mais 2. Então, resolvendo, eu descubro que isso aqui dá 7 sobre 2, isso aqui também dá 7 sobre 2. Então, isso é uma igualdade, portanto, x igual a 3 meios atende minha equação modular. Agora eu vou pegar menos 1 quarto, substituir aqui, ó, módulo de 3 vezes x, ficou módulo de 3 vezes menos 1 quarto, menos 1. E aqui ficou x mais 2, ficou menos 1 quarto mais 2. E aí, resolvendo, eu descubro que tudo isso aqui dá menos 7 quartos e tudo isso aqui dá 7 quartos. Mas isso aqui é uma igualdade, porque se eu tirar o módulo de menos 7 quartos, tem que ser igual a o próprio 7 quartos. Ele tem que ficar positivo. Então, como isso é uma igualdade, então essa solução aqui atende minha equação modular. E aí eu tenho como solução final os dois valores, menos 1 quarto e 3 meios. Bom, pessoal, essas foram as informações aí da nossa aula. Eu estou deixando aqui uma atividade sobre módulo. Essa atividade ela está no nosso livro, no módulo 2, capítulo 4. E as páginas que falam sobre o módulo são as páginas 8, 9, 12, 13 e 14. Façam para estar aprofundando as informações sobre a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.